partir desse vídeo eu vou dar saltos maiores entre os aforismos. Acredito que as ideias principais do primeiro capítulo, que eu gostaria que ficassem claras, já consegui apresentar nos aforismos lidos, né, com os aforismos lidos. E dessa forma eu acredito que já é o suficiente para aquele que tenha um certo interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre essa hipótese, né, sobre essa teoria. Acredito que já é o suficiente para ele adentrar o livro, que é o objetivo principal desses vídeos, né. 14.3. Vários autores abordaram o ter, mas a minha abordagem faz do ter uma chave para a saída do homem da natureza. Contudo, ao sair, ele não quis mais tirar a chave da mão. Não percebeu que metade do seu corpo ainda está do outro lado, ainda está dentro. 14.5. Ainda que o ter mude suas formas, leasing, por exemplo, sua função é a mesma, prótese. 14.6. O pacto fáustico é realizado a cada dia pelo homem quando ele se recusa a ir adiante por si mesmo e coloca algo para aumentá-lo. 14.6.1. Tal pacto, se representasse apenas o compromisso com o conhecimento, nos faria a nós mesmos maiores. Mas esse pacto é um compromisso sagrado que assumimos, sobretudo, para com o melhoramento das coisas. 16. Preocupar-se com a posse de coisas e objetos é tornar-se coisa, objeto. Preocupar-se com as pessoas, com o futuro humano, é tornar-se pessoa, tornar-se humano. Preocupar-se com a vida, com a existência da vida, é tornar-se um Deus. 21. É a experiência que me mostra que a história humana até hoje foi a história da prótese. Que o homem foi um impulso insaciável para fora de si. Que sua subjetividade assim se construiu e que, desta forma, mais do que tornar-se sujeito, tornou-se ele, agora mais do que antes, me parece, para si e para os outros, objeto. 24. Isso é um aforismo longo em que eu falo sobre a angústia, ou angustiar-se, né? Então, a angústia, o desassossego, talvez a loucura, mas também o alento e a contemplação estão mais próximos daqueles que não têm na mente próteses, encaixes, objetos de apego. Talvez se pudesse afirmar que há mais felicidade naquele que não pensa em demasia nas dores da alma, que não sente profundamente, pois sua subjetividade se encontra fora de si, no carro, na casa, no celular, no parceiro, e então ele não sofre com suas próprias dores. O que nele dói é o carro estragado, é a casa que não tem, o celular da vitrine, o parceiro que se foi ou que não vem. Suas dores estão, por assim dizer, fora dele, nos membros postiços que acoplou ao seu pensamento, ao seu imaginário. E se as dores estão fora, né, é possível também dizer que a felicidade é algo que ocorre não no sujeito, mas em suas posses, né? Uma pequena pausa aqui é de se perguntar acerca de muitos dos nossos sofrimentos, quando esses sofrimentos são advindos pela perda ou pela não conquista de próteses, né? Pode ser uma posição protética, pode ser um objeto, uma pessoa que serve como prótese, que eu não conquistei, não consegui atrair para mim, ou que foi embora, enfim. Muitas das nossas dores, elas dizem respeito a esse vazio que fica, né? A esse vazio por uma ausência protética. Então, às vezes, uma pessoa ela tinha uma certa posição, né? Por conta do empreendimento, por conta de um trabalho, tinha uma posição, né? E por conta de contingências aí da vida, perdeu essa posição. E aí sofre muito por conta da perda da prótese.
Ah, mas você está dizendo que é o único sofrimento. Não, eu estou dizendo que existe também esse sofrimento, né? É muito difícil distinguir, talvez, os sofrimentos na nossa alma, mas o que eu estou colocando é para que se olhe também para esse sofrimento por conta da falta da prótese, né? Seja porque não foi conquistada, seja porque foi perdida. Então a pessoa às vezes ela perde algumas próteses e tem um sofrimento muito grande, porque significa também, né, quanto maior o sofrimento, me parece que mais significa que existe um apego muito grande a essas próteses, né? Ou seja, a felicidade, a alegria eram muito grandes em função da prótese, não do sujeito que as possuía ou, né, as utilizava, enfim, se servia delas. Então eu estou colocando, né, essa questão para que nós, né, enquanto humanos, é claro, né, no sentido de espécie, nos perguntemos a respeito dessas dores que estão fora de nós, né? E que são diferentes das nossas angústias, daquelas que dizem respeito a quem somos em nossa essência, em nossa solidão, né? 24.3, creio que a angústia não é restrita àqueles que sentem com maior intensidade a vida interior, né? Mas é legítimo supor que os que mais vivem no espírito mais intensamente sofrem. Claro, porque a dor diz respeito à pessoa, né, que eu estava argumentando. Então, se é uma angústia que diz respeito a mim, eu me coloquei como meta, né, da minha vida. E aí eu estou encontrando uma dificuldade de entender o meu desejo, de entender os meus sonhos, as minhas esperanças, enfim. Aí eu me angustio. Bom, é uma angústia que diz respeito a mim, né? É diferente da angústia porque algo foi perdido, algo foi estragado. 24.16, os objetos prótese podem sumir temporariamente, até que surjam novos, mas a mente protética segue soberana. 25. Em nossos trajetos pelo mundo, mais não fizemos do que aprimorar produtos, sempre variações de encaixes para o corpo e para a alma. 27.6.4, a questão não é criar produtos mais sustentáveis para evitar o fim do mundo ou talvez do homem, mas deixar de depender de tanta coisa, ser um homem menos submisso, menos protético. 28. Não existe um problema ecológico no mundo, né? O que existe é um problema do sujeito, ou seria da falta do sujeito. Não há questão ambiental sem questão do homem. Parece uma questão simples de entender, mas eu proponho isso em função da prótese, né? Nós, seres de prótese, que nos preocupamos com o lixo nas ruas e com a economia de água, não nos incomodamos com o lixo que incrustamos em nós e que nos tornamos. 28.1, para alguém falar, como falei, que não há problema ecológico, ambiental, né? Que não há crise, deveria partir de onde partir, começar de onde comecei. Nesse sentido, me parece que ninguém disse a coisa desta forma. O problema do sujeito, o problema da prótese. É que se resolvermos o problema dos resíduos, por exemplo, apenas lá fora, lá no mundo, e não nos questionarmos sobre a nossa condição de possuidores, você pode encontrar as melhores maneiras de reaproveitamento de materiais, mas não foi mexido em nós, né? Então existem vários debates, várias propostas, né, de diminuição do consumo, reutilização, enfim. Mas o que eu pergunto não é meramente diminuir o consumo. Ah, então eu consumia 10, eu vou consumir 5. Se eu não questiono o que me faz consumir o 5 e o 10 e o... Porque sou eu, né? São as aberturas em mim, as aberturas protéticas em mim que fazem com que exista um grande problema ambiental, ecológico, enfim, etc., no mundo, né?
Então não é no mundo que eu tenho que mexer, mas questionar essas aberturas em mim. A gente vê assim uma utilização excessiva de coisas e um descarte excessivo também, mas que são advindos da nossa forma de ser, dessa evolução da prótese. As coisas foram melhoradas, né, entre aspas, né? Mas nós não, nós nos tornamos mais possessivos, mais dependentes. E essa maior dependência, né, que é uma exacerbação dessa condição protética, ela vai nos mostrar esses excessos no mundo, excesso de lixo, excesso de faltas também, porque, por um lado, há muitos que possuem, muitos consumidores, e há aqueles que sequer têm o básico para viver, como já foi falado no outro vídeo. Então, a questão do ambiente, eu estou propondo, né, sugerindo, enfim, que seja dimensionada a partir da condição protética. Né? É uma proposição para que se pergunte filosoficamente, né, a respeito da nossa presença protética. E acredito que o fato de pensar nessa presença protética já nos faz olhar de outra maneira para fora de nós, para o lixo, para o resíduo, enfim. Né? 37.1. O mundo todo é tornado uma prótese, quando o sujeito não distingue-se das coisas. 37.3. As metas espirituais da humanidade são metas materiais. Né? Ora-se a Deus por um carro, por um novo carro, pelo pagamento de dívidas, ora-se pedindo objetos. O ser humano não sabe pôr-se a si mesmo como meta. Ele pôs as coisas, e sim, ele conseguiu, e muito mais do que imaginou. Além de conquistar objetos, também tornou-se uma coisa qualquer. Então, não vou aprofundar essa questão religiosa, digamos assim, mas é de se indagar, né, a respeito dessas metas espirituais que são metas materiais. Né? Então é como se a mente só soubesse ver coisas, sentir, posicionar-se perante coisas, né? Nunca colocando a si mesmo, né, o que ora, o que pensa como meta. 38.8. Não pode haver maior revolução do que firmar-se como seu próprio senhor. É a mesma ideia, né? Não é revolucionar o mundo. Nossa, vamos fazer uma revolução. Mas a grande revolução é essa conquista de si, é esse domínio, né? Essa independência que se conquista sendo-se. Né? Isso é diferenciado, isso é mais sofisticado. Né? 43. O excesso de objetividade mata a subjetividade. E o excesso de subjetividade cria outra objetividade. Esse é um dos aforismos que poderia, de certa forma, ser um resumo do livro, né? Dessa teoria inteira, assim. Porque o excesso de objetividade, né, muitas vezes louvado, né, visto como, né, algo excelente, esse excesso ele mata a subjetividade, porque é sempre o olhar para coisas, o olhar para fora, né? Meta sempre fora da pessoa. Não, mas a minha meta diz respeito a mim, porque eu quero conhecer, né, o Pato Donald, sei lá. Mas a tua é uma meta tua, né? E o excesso de subjetividade, né, um excesso de sujeito, de ser-se, o excesso de si, né, ele cria outra objetividade, outra relação, outra visão do objeto, do mundo objetivo. E isso, acredito que muitos problemas exteriores eles somem, inclusive, como falei há pouco, dos resíduos, enfim, quando você tem um outro sujeito. Então, eu já falei isso em outro momento. Hoje, neste modelo de economia, se não existir um consumo excessivo, há sérios problemas, há crises.
mas é porque essa economia é baseada nesse modo de ser protético, né? É questionável, né, se é o único, se seria a única forma de sobreviver, e mais do que isso, por que que sempre, né, que sempre as soluções têm que estar fora do homem? Não se questiona que se nos tornássemos diferentes, maiores, né, com uma subjetividade mais consistente, talvez fosse a palavra, nós também conseguiríamos estabelecer um outro mundo material, né? Então, me ocorre, né, e esse livro é uma espécie de acusação nesse sentido, que há uma falta muito grande de sujeitos no mundo, de vida interior, de solidão, como eu entendo nesse livro, e acredito que, principalmente no capítulo da solidão, vai ficar bastante claro. E essa falta por subjetividade, falta de subjetividade, essa falta de vida interior, ela revela uma série de deficiências, não só no sujeito, mas fora dele, né? Porque na dificuldade que temos em nos relacionar conosco, né, espalhamos essas deficiências ao nosso redor, né, pelo mundo todo. Então, para encerrar esse capítulo, não se trata de uma vida, sei lá, apenas uma vida interior subjetiva, até porque não seria possível, né? A questão é que tipo de sujeito que somos, que tipo de sujeitos que nos permitimos ser com tantas próteses, com tantas aberturas. Então, se nos perguntarmos pelo tipo do sujeito que somos, responderemos, daremos duas respostas para a mesma pergunta. Uma resposta sobre nós e outra sobre o mundo. Uma nova presença nossa no mundo será alcançada, acredito, né, com o fortalecimento dos sujeitos.